Patrícia. Oi, eu sou a Kizzy. E esse é o Divagando. Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez reunidos neste nosso podcast. Ah, meu Deus, meu gato acabou de resolver participar aqui da gravação. Então, calma todos. O Botão está aqui reivindicando o espaço dele. E nós estamos aqui para mais um episódio deste nosso podcast Divagando. Estamos muito felizes de estar aqui com mais um livro que é o penúltimo livro dessa temporada. Então aí já estamos, já aí nos preparando, nos encaminhando para mais um final de temporada. E o livro desse mês, o livro que nós estamos lendo nos sprints, que nós temos todo sábado, e é o livro desse mês de maio aqui do podcast. Nós estamos lendo O Estrangeiro, de Albert Camus, e é isso aí, eu espero ter falado certo, como todos nós sabemos, este podcast tem uma pequena dificuldade de falar o nome dos autores estrangeiros, mas a gente faz o que a gente pode, a gente se esforça o quanto dá. E para a gente começar a nossa conversa, para apresentar um pouco do livro, a Patrícia vai resumir o livro e aí a gente começa aí as nossas experiências de leitura. Isso. O Estrangeiro é a história do Meursault, eu acho que é assim, porque o problema não é só com o nome dos autores, é com o nome dos personagens também, vocês sabem. Mas é a história do Meursault, que é um homem normal, ali da capital da Argélia, nos anos 50. E o livro começa já com ele recebendo a notícia de que a mãe dele tinha falecido. A mãe dele morava num asilo, em uma outra cidade. E o livro começa assim, com a notícia, ele contando pro chefe que ele ia precisar se ausentar do trabalho para o velório, o enterro. E vai, desenvolvendo a vida desse personagem, depois da morte da mãe, até que ocorre um incidente mais sério. Eu não sei se eu conto esse incidente agora ou não, que até vai deixar vocês curiosos, sobre o que acontece. Apesar de que eu acho que se você pega o livro e lê a contracapa, você sabe o que é. Mas eu vou chegar até aí, porque foi até aí que eu e a Kizzy lemos, até agora. A gente tava falando um pouco antes de começar o episódio, onde cada uma tava. E eu ainda não cheguei nesse incidente em si, mas a Kizzy já chegou, então a gente sabe o que é. E a gente vai começar a nossa conversa daí, não é mesmo? Sim, nós vamos começar a nossa conversa a partir daí. Como a Patrícia falou, a gente estava conversando sobre os nossos pontos no livro. Hoje eu consegui dar uma adiantada na leitura. Então eu terminei a primeira parte, acho que são 5 ou 6 capítulos na primeira parte. Eu consegui terminar, a Patrícia acho que está um pouquinho antes de mim. E o que dizer deste livro que eu mal conheço e já não sei se considero pacas, não é mesmo? Aproveitando esse revival que o Orkut deu recentemente, não é? Que ressurgiu das cinzas. Sabe lá Deus o que eles estão aprontando, não é mesmo? Eu inicio, acho que as minhas palavras sobre o livro desta forma. O que dizer sobre este livro que eu mal conheço e não sei se considero? Mas é isso, vamos começar com a nossa pergunta padrão, maravilhosa e grande incentivadora de grandes conversas nesse podcast, que é: Patrícia, como está sendo a sua experiência de leitura de O Estrangeiro? Então, eu só estava esperando a pergunta chegar. Mas a minha experiência de leitura está sendo, na verdade, uma releitura. Se vocês estão acompanhando os sprints, eu acho que eu falei nos 2, que a gente já teve sobre O Estrangeiro, que esse livro é uma releitura. Eu li pela primeira vez na faculdade para uma disciplina. E eu lembro, assim, que essa primeira leitura, ela foi muito desesperada, assim, porque eu tinha um prazo, que era uma aula específica que eu precisava ler, e aí eu, faculdade, a gente sempre deixa tudo pra última hora, etc. E eu lembro, principalmente, assim, de ler no ônibus, indo e voltando à faculdade. E eu lembro que, assim,
a cena em si, né, tipo, do incidente que eu comentei antes, ela ficou muito marcada na minha cabeça, porque eu li ela muito rápido, mas eu não absorvi exatamente o que acontece, né? Tipo, eu absorvi muito mais a atmosfera do dia em si, do que acontecia, do que os fatos em si, né? E eu acho que isso foi o que mais me marcou no livro. Então, quando a gente foi montar a lista, né, do Divagando, que vocês já conhecem a história, mas quando eu fui montar a lista, a gente foi montar a lista, eu botei esse livro por isso, assim, porque ele me marcou muito. Era uma época que, por causa da faculdade, eu tava lendo muitos livros com personagens meio parecidos com o Merceau, que é, né, esse personagem meio esquisito, meio... Você não entende muito quem ele é, como ele é, o que ele tá fazendo ali, enfim. E ele acabou me marcando por isso, né, assim, por esse momento, essa atmosfera desse momento do livro e esse personagem, né, meio esquisito. Então, agora que eu tô relendo, né, e aí eu tô absorvendo muito mais detalhes, muito mais coisas, eu tô conseguindo refletir e realmente pegar certas coisas que eu não peguei da primeira vez. Tá sendo muito interessante reler, assim. Inclusive porque, assim, eu vou lendo, né, e aí eu vou lembrando do que acontece. Não é nem tipo assim, eu li, eu aprendi o que aconteceu. Não, tipo, eu leio e aí eu relembro, né? Eu tava lendo mais cedo uma parte específica que isso aconteceu, assim, que eu não lembrava, né, antes. Se você tivesse me perguntado nesses últimos, sei lá, nossa, 7 anos, talvez? 6 anos, não sei. Não, 6 anos não, um pouquinho mais. Nos últimos 7 anos, né? Se isso acontecia nesse livro, eu ia dizer que não, porque eu não lembrava. E aí, mas assim, foi eu chegar na parte que putz, isso acontece. E aí né? Enfim, tudo isso pra dizer, né, que tá sendo uma experiência muito interessante. É um livro que eu gosto muito, por mais, assim, esquisito que ele seja mesmo. É um livro que eu gosto muito, eu acho ele extremamente interessante. E eu quero saber da Kizzy como está sendo a experiência de leitura dela. E o que ela está pensando desse livro que ela mal conhece e não sabe o que considerar. Olha, está sendo está sendo uma experiência peculiar, devo dizer. Por quê? Primeiro, a mesma sensação de estou lendo o livro errado, né? Eu tive muito essa impressão. Acho que até o sprint, né? Vendo você ler e aí percebendo, né, as similaridades da história, eu falei, ok, então eu tô lendo a história certa. É um livro que eu não conhecia, que eu não fazia ideia da existência, nunca nem caiu assim no meu radar. E eu não sei, assim, pra falar a verdade, a história me lembrou muito, a estrutura da história me lembrou muito On the Road. Uhum. Não os personagens em si, né? Mas essa grande narrativa, pelo menos no início. E assim, é só uma narrativa da vida. Não é só uma narrativa da vida, né? É uma narrativa da vida. Então ele, né, recebe lá a notícia que a mãe faleceu, tem as considerações lá sobre o empregador dele, e vai pro enterro da mãe, né? E tem todas as considerações ali sobre a dinâmica daquele lugar e tudo mais. Mas é aquilo, né? Ele vai observando muito, né, o seu entorno. Uhum. E essa é a narrativa, né? É dessa observação do entorno dele. Mas eu não sei explicar, assim, né? É tudo muito distante, tudo muito sem emoção, né? Isso, como você falou, faz muito, acho que parte dessa característica do Merceau. Eu acho que é assim que se fala o nome dele. Se não for também, paciência. Da protagonista do livro, né? Da protagonista que narra a história, né? E é isso, assim, né? Ele é muito apático e com a vida dele, né? E com a pessoa que ele se relaciona e com o trabalho, enfim. E é essa narrativa, assim, que é um tipo diferente de história, né? Na verdade. Agora que eu terminei a primeira parte, eu realmente entendi onde é que a história queria chegar.
E o que já ganha um ponto em cima de On the Road. Quem não sabe, né, a nossa relação com On the Road, a gente sugere que vocês escutem o episódio. É... Mas ele já ganha um ponto em cima de On the Road por conta disso, porque a história efetivamente chegou em algum lugar, assim, né? Toda essa narrativa estranha, desse personagem estranho, dessas relações estranhas, desses acontecimentos de pessoas estranhas dentro do livro, chegou em algum lugar, e aí eu acredito que isso vai se desenvolver, né? Na segunda parte do livro, e essa é a impressão também que dá a partir né, da contracapa, do resumo da história. Mas é um livro muito curto, assim, o que dá uma alegria de ler, assim, né? Porque a gente tem lido livros consideravelmente ok, assim, em tamanho, de grandes, né? Calhamaços, até livros ok, temos um tamanho legal. Esse livro é 100 e poucas páginas, né? Então ele é muito, muito curtinho. Então, isso já é uma boa abertura minha, né? Uma boa aceitação da minha parte para ele. Mas é isso, assim, eu não sei, eu não sou tão. Eu acho que, como é o meu primeiro contato, eu não tô tão ainda introspectiva, assim, muito com o livro, não. Porque é isso, né? Essa minha primeira impressão foi muito. E aí eu fiquei, ai, que saco, tipo, mais um livro como On the Road, talvez eu não aguente. Graças a Deus é um livro pequeno. Mas ele acho que me ganhou, assim, me fez ficar curiosa, por exemplo, né, no final dessa primeira parte, para o que vai acontecer depois. Então já é um gancho aí que eu quero, né? Já me deu uma vontade de ler o livro novamente, já não é mais apenas para completar o podcast. Mas sim, porque a história realmente, né, apresentou de fato algumas coisas interessantes. Uhum. Mas eu achei interessante você falar que o início te lembrou On the Road, porque a cena que ele vai almoçar, né? Tipo, ele sai do trabalho e vai almoçar com um colega, e aí eles correm atrás do caminhão e sobem no caminhão, me lembrou muito de On the Road. Sim, 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 exatamente aí. Aí foi que eu pensei, eu falei, não, realmente, gente, a narrativa me lembrava. Depois dessa cena, eu falei, estamos falando com Sal. Mas eu acho que, assim, tirando essa coisa específica, eu não acho tão parecida com On the Road, porque pra mim On the Road, né, tipo, por mais que seja uma narrativa da vida, né, das pessoas ali, daqueles personagens, você tem o brilho da viagem, né? Porque tem os momentos que tipo, é só a vida cotidiana mesmo, que ali os personagens fazem e não fazem, enfim. E aí alguém, tipo, cai na estrada e vai pra um lugar, ou vai de um lugar pro outro, enfim. Eu acho que em On The Road tem esse. Eu vou chamar de brilho, mas vocês podem, sei lá, usar uma outra palavra pra falar disso. Mas tem esse brilho da viagem. E eu acho que com o Merceau, não, assim. O evento extraordinário da vida dele é a morte da mãe. E só. De resto, é só a vida comum. Tipo, é ele trabalhando, é ele encontrando as colegas de trabalho, que ele vai se relacionar, ele convivendo com os vizinhos, ele passando o domingo olhando da varanda a rua, né? E, tipo, o cara que é conhecido no bairro como um cara direito, com a família, e os jovens, e as moças, enfim. Tirando, né, esse primeiro movimento, que é o falecimento da mãe, e ele tendo que ir, voltar do velório, enfim, né? Esse é o evento, né? Eu acho que até o incidente que termina a parte 1, esse é esse que tem de extraordinário na vida dele, né? De resto, é muito a vida comum mesmo, assim. E pra gente é uma vida comum esquisita, né? Porque a gente vive num mundo, assim, quase que paralelo a esse, né? Tipo, porque ele fala dos cinemas do bairro e dos cinemas do centro e, né, tipo, as pessoas indo e vindo no domingo, passeando. E ele, tipo, pode ir pra casa e tirar o cochilo no meio do dia de trabalho. Tipo, você tem toda uma atmosfera que é muito, tipo, anos 50 mesmo, né, do século passado. Mas que pra mim é um mundo esquisito, porque eu nasci nos anos 90 e cresci, tipo, com a tecnologia virando o que ela é hoje em dia e, né, tipo, esse esvaziamento do espaço público, enfim. Eu acho que pra mim é o mais diferente em termos, né,
desse mundo que ele vive, né? Que é diferente do nosso. Mas uma coisa que você falou, né? Que, tipo, que é a apatia do personagem. E apatia era quando eu fiz uma anotação sobre isso. Apatia era a palavra que eu queria ter lembrado, porque eu anotei como passividade. E aí é tipo assim. Só que eu fiz um questionamento sobre isso, né? Tipo, ele é um personagem passivo ali, né? E eu acho que apatia realmente descreve um pouco melhor do que passividade, apesar de serem ideias próximas uma das outras. Ele realmente, assim, é um sujeito apático ali, né? Tipo, tudo tanto faz. Ele vai muito na onda dos outros. A pessoa, tipo, fala uma coisa, quer que ele responda e ele não responde. Aí a pessoa pergunta, e ele, tipo, ok. E, tipo, e vai assim, né? E como aqui você estava falando, assim, é no trabalho, é na amizade com o vizinho que ele desenvolve, é no relacionamento afetivo sexual que ele desenvolve, né? Tipo, até nas próprias questões do enterro e do velório da mãe, ele é muito assim mesmo. E isso traz esse estranhamento mesmo, né? Porque a gente não tá acostumado com esse tipo de personagem. E aí, lembrando do tipo que eu falei sobre a época, né? E os livros que eu tava lendo na faculdade e que tinham personagens assim, foram, sei lá, uns 2 ou 3 livros que eu li com personagens assim na mesma época, sabe? Ao mesmo tempo. Então, pra mim, esse tipo de personagem, ele é um pouco menos esquisito, né? Tipo, ele é mais familiar nesse sentido que, sei, eu me acostumei um pouco com esse tipo de personagem. Mas acho que pra quem não tá esperando, é realmente, assim, muito... Meu Deus do céu, né? Que cara é esse que ele é assim? Sim, pra mim esse tipo de personagem é um estranhamento, assim. Eu não consigo... Eu não li, na verdade, muitos livros com personagens com essas características, né? De apatia e de distanciamento. Mas eu estranho muito isso, né? Eu tava pensando em alguma coisa na hora que você tava falando que eu não anotei e agora eu me perdi. Mas é porque você falou que o evento mais importante, né, que acontece assim, né? Coisa mais fora da rotina que acontece é a morte da mãe, né? O enterro da mãe. Uhum. E nem isso, assim, né? E eu acho que o grande sinal da apatia dele é esse enterro da mãe, né? Que ele é totalmente distante, né? Desses ritos aí funerários, onde até mesmo as pessoas que estão lá naquele lugar, né? Perguntam, você não vai querer ver o corpo? E ele diz, não tem porquê, né? Ele só não quer, só não tá afim. E uma coisa que eu acho muito interessante é que às vezes ele diz alguma coisa e aí, tipo, seja a Marie, né, que é ali o interesse romântico dele, ou ele é o interesse romântico dela, né? Tudo é uma questão de perspectiva nessa vida, né? Ela, às vezes ele diz alguma coisa e aí ele narra como, tipo, e ela pareceu triste. Uhum. E é isso. Tipo, não me interessa muito bem, né? Ela sentiu com aquilo, mas depois do almoço ela tava bem, né? Quando a gente se encontrou mais tarde, tava tudo muito tranquilo, né? Então, esse distanciamento, né, dos personagens... Eu já não gosto de personagens assim em geral, né? Até os que são mais aí, digamos, socialmente desenvolvidos, e aí eu digo quem, né? E geralmente o meu exemplo de personagem atual, né? Assim, que me dá um ranço de gente que não quer saber de nada, é quem? A Katniss de Jogos Vorazes, né? Que é a pessoa que fala assim, estão falando mal de você ali. Ela fala, tá bom, é isso, não quero saber, ninguém, não me interessa. Eu quero saber disso? Não quero, e é isso. Então, se eu não sei, ninguém sabe. Então, não gosto muito de personagem assim, porque não entrega muito pra história. Mas eu acho que eu entendo um pouco, né, essa questão do Marceau. E as relações, né, de vida dele, né, a forma de vida que ele leva, eu diria que é o sonho de todo proletariado, né? Gente, quando ele diz que sai do trabalho, almoça, ele passa em algum lugar para almoçar e depois vai para casa tirar um cochilo e depois volta pro trabalho um pouco atrasado, mas ainda assim tá tudo certo. Eu falei, gente, esse é o sonho do proletariado. Esse é o sonho de qualquer trabalhador no mundo, eu acho, no Brasil, principalmente. É poder ali em casa tirar um cochilo antes de voltar
para o trabalho. Quem não está em home office não tem essa oportunidade. Às vezes nem quem está em home office tem essa oportunidade, porque, né? Às vezes o home office não é um trabalho em casa, é a casa no trabalho. Mas seria um sonho. Essa seria o sonho do proletariado. Mas não lembro mais o que eu tinha para dizer. Não sei. Não lembro. Esqueci. Se eu tinha mais alguma coisa, não lembro. Mas você tem razão, assim, é o sonho do proletariado, realmente. E assim, o que ele conta, né, daquele mundo, tem tipo um comerciante, né, tem uma loja em frente ao prédio onde ele mora, né? E esse comerciante, no domingo, né, chega um certo horário, que ele só botou a cadeirinha dele ali do lado de fora, ficou olhando, o outro tava só varrendo a rua. Aí ele fez a mesma coisa que o cara que botou a cadeira do lado de fora, sentou na varanda, ficou olhando. A gente vive num mundo, né, tão veloz e que a gente tá sempre precisando, né, a gente é cobrado o tempo todo, tá ligado, né, tipo, no que tá acontecendo no mundo, no que tá acontecendo no seu trabalho. Tipo, você sai do trabalho e aí você ainda tá, tipo, na condução voltando pra casa e tem, tipo, 30 e-mails novos de trabalho e esse tipo de coisa. E aí, tipo, no final de semana tem coisa de trabalho que tá rolando e, sabe? A gente perdeu muito dessa lentidão da vida, né? E eu acho que a gente foi muito ingênuo no início da pandemia do coronavírus, né? Tipo, depois que passou o primeiro susto né, aquele medo inicial e tal. A gente foi muito ingênuo de achar que, não, a gente vai aprender com isso, né? Que não, a gente precisa do tempo mesmo de descanso, a gente precisa estar. A gente precisa, às vezes, né, desacelerar, às vezes precisa, tipo, realmente num domingo não fazer nada tipo, olhar pro céu e esse tipo de coisa. E pelo menos o que eu vejo é que conforme, né, tipo, as cidades e o Brasil foi reabrindo, pelo menos, e o mundo em geral, né, tipo, tava todo mundo só com ânsia, né, de, tipo, ir no shopping, ir no show, ir na boate, ir um pra casa do outro, e, sabe, eu entendo que, assim, foram, né, pra quem se resguardou um pouco mais, né, foram quase 2 anos de um isolamento muito grande, 1 ou 2 anos, né, dependendo, de quando você também tomou a vacina. Mas, então eu entendo a ânsia, mas a gente também foi ingênuo, né, no início, tipo, de achar que a gente ia absorver melhor certas coisas, né? E eu do nada comecei a falar da pandemia. Mas enfim. Não, mas eu concordo com você, assim, essa questão. Eu acho que a pandemia, né, e para as pessoas que fizeram, né, o distanciamento social e que puderam fazer também, né, tem toda essa questão, né, de quem pôde, quem não pôde, quem quis e quem não quis. Algumas pessoas não tiveram escolhas, outras pessoas tiveram escolhas e mesmo assim optaram por não fazer. Mas eu acho que exemplifica bem, assim, ilustra bem esse tempo que o Marceau tem e que a sociedade, né, daquela época tem também. Porque uma coisa que me chamou muita atenção no livro, eu acho que é o final de semana, assim que ele chega, né, do funeral da mãe, ele percebe que tipo assim, que o patrão ficou chateado porque ele teria 4 dias de folga, né? Porque, pelo que eu entendi, ele, sei lá, teria ganhado ali a quinta e a sexta de folga para enterrar a mãe, e ele teria o sábado e domingo de folga, porque é a folga do trabalho, né? E, então, esse seria um motivo de chateação ali. E aí, né, durante esse final de semana, que ele já enterrou a mãe, então ele não estava num luto profundo, né? Como a gente já falou, ele é um personagem muito apático, então ele não tá num luto profundo. E aí ele para e ele acorda, né? Ele toma o café dele, ele faz a barba e ele pensa no que ele vai fazer no dia. E aí ele pensa, seria interessante ir à praia ou ir ao clube, enfim, acho que é a praia, ele vai muito à praia. E é isso que ele faz. Ele pega lá o bonde, o ônibus, sei lá, e vai pra praia, né? O que eu vou fazer no dia, né? Essa
agenda aberta, né? Essa falta de planos, esse carpe diem, né? Vamos viver os momentos da vida, né? Uma vida que não está ali assoberbada de coisas para fazer, né? Eu não sei se alguém neste mundo, aqui em 2022, é desta forma, mas eu sei que praticamente eu não sou dessa forma, né? Eu falo muito por mim mesmo. Eu não sou a pessoa que acorda um dia e fala: o que eu vou fazer hoje? Vou à praia e vou sair. Não sou essa pessoa. Gostaria de ser demais, mas existem milhares de problemas internos dentro da minha pessoa que me impedem de ser dessa forma. Mas, e aí quando você traz, né, a questão dessa sociedade que é atolada de coisa para fazer, atolada de um sentimento contínuo que a gente precisa produzir, que a gente precisa consumir, que a gente precisa fazer alguma coisa, e aí o consumo não é só o material, mas é o consumo de informação, é o consumo de série, é o consumo de novela e filme, música, né? Você precisa estar sempre dando conta de muita coisa, né? Seja no trabalho, seja na vida social, né? Seja no seu tempo livre, você precisa estar dando conta disso, né? Então, realmente, eu não acho que as pessoas, né, ou que a sociedade em geral tenha aprendido esse vamos tirar um tempo para descansar, né? A nossa vida precisa de um respiro, né? Que a gente achou que a pandemia fosse trazer isso para o coletivo. Eu acho que o coletivo não aprendeu isso, porque o capitalismo não deixa. Sim. Agora a gente ficou muito tempo sem consumir, então esses espaços, né, que ficaram muito tempo vazios precisam ser consumidos novamente, porque essa é a nossa lógica de vida, né? Esse apetite voraz, né, pelo consumo. Mas ainda existem, assim, as percepções internas, né? E aí, mesmo que o mundo esteja aí, né, nesta busca aí desenfreada por preencher esse tempo, né? Aí eu digo que a pandemia me trouxe, né, me trouxe não, me obrigou a repensar, né, essa minha relação com o tempo, né? De parar e pensar, e é isso, gente. Hoje eu não vou fazer nada e tá tudo bem, né? É o não fazer nada sem culpa, né? O ócio criativo. E, sabe, domingo é sagrado, domingo é sagrado. Então, é isso, né? Eu ainda não tenho essa contemplação da vida. Gostaria de ter. Estou trabalhando para ter. Que ele tem de sentar na janela e fumar um cigarro e observar a vida e, sabe, ver o tempo passar sem ser na tela de uma televisão. Gostaria. Não fumo. Mas acho. Isso é uma questão que eu acho interessante nas pessoas que fumam, né? É essa contemplação. Todo mundo que fuma, que eu conheço pelo menos, sai de perto, né? Tipo. Enfim. É o tempo mesmo do desopilar, né? Obviamente que a gente sabe todos os riscos e malefícios, né? Que o cigarro traz para nossa vida. Mas isso é uma coisa que eu tô tentando aprender, assim, né? A ter esse tempo de observar o mundo, né? A sua volta, a minha volta, né? Olhar para o céu e olhar para a rua e, né, ver as coisas para fora, né? De dentro de casa. Eu sou uma pessoa absolutamente caseira e se eu me intoco dentro de casa, não tem quem me faça sair. Eu consigo ficar dias sem pisar no portão. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo como isso me sufoca, né? Como isso me restringe muito, né? As quatro paredes, né, da casa. E esse olhar para fora, né? Esse olhar para o mundo é sempre a partir de uma tela, né? E aí, na tela, a gente não vê mesmo como é o mundo de verdade, né? Então, esse hábito que o Mersô tem, né? Ou essa coisa que o Mersô faz de sentar na varanda, fumar um cigarro e observar a vida ainda não é algo que eu tenho, assim, eu acho que não é nem algo que as pessoas não têm. Aqui na minha rua a galera ainda faz muito isso, né, de dar tardezinha, né, o sol cair, as pessoas vão pra rua, as crianças vão brincar na rua, né, as pessoas saem das suas casas para poder ver o dia, né, para poder ver a vida ali fora, né. Então ainda é um hábito que eu pretendo construir. Assim, você falando. Ao contrário, eu sempre fui uma pessoa, né, de muita observação do mundo. Eu acho que principalmente, tipo, em ambientes sociais, eu sou a pessoa que tá observando e não que tá falando. Tipo, eu tô observando e ouvindo e não falando, normalmente.
Mas eu também sempre tive muito esse meio tela, né, na minha frente. Tipo, quando eu era pequena era a televisão, eu cresci mais um pouco, virou o computador, depois veio o celular. Então eu sempre tive isso, né? E quando não era nenhuma tela, ou era e é, né, alguma música, ou então é uma página de um livro. Então eu sempre absorvi muito o mundo por meios mediados, né? E midiáticos. Mediados e midiáticos. Mas durante esse tempo, né, da pandemia, eu me vi muito na janela, né? Até por essa coisa de, né, não poder sair de casa, ou de ter escolhido não sair de casa, ou sair de casa o mínimo possível. Eu me vi muito na janela, olhando a rua. E às vezes muito, né, me julgando muito em relação, né, tipo, passa um carro e o que o motorista vai achar de mim por eu estar na janela olhando, né? O que a pessoa que tá subindo ou descendo a rua vai pensar de mim por eu estar ali na janela, olhando, observando, sei lá, o céu. Não tô nem observando ela, mas tô observando o céu, tipo, o que essa pessoa vai pensar, né? E aí você dizendo que você é uma pessoa caseira, comparando comigo, aqui é uma pessoa que sai bastante. Porque... Mas isso não significa que eu saia, assim, muitas... Não, eu saio bastante, mas às vezes, se eu pudesse, eu ficava em casa, entendeu? Se eu tivesse a escolha, às vezes, eu escolheria ficar em casa. É porque eu me obrigo mesmo a sair, porque às vezes eu já tô 5 dias dentro de casa, eu preciso botar a cara na rua um pouco. Não, eu sou o tipo de pessoa que, tipo, passa 5 dias eu direto em casa e eu nem vejo. E eu só começo a sentir, tipo, meu Deus, tô há muito tempo em casa depois de 3 semanas. Então... Mas eu acho que também, assim, depende do momento, né? Eu acho que esses últimos anos, que foram anos que eu fiquei muito em casa, eu não sinto tanta necessidade. Eu comecei, aí eu percebi que não. Eu sempre sou essa pessoa que não tem muita necessidade de sair de casa. Mas eu acho que quando eu estou saindo mais, né, épocas que eu estava trabalhando fora, ou então épocas que eu estava estudando, né, fora de casa também e tal, eu só estava mais acostumada. Então, se eu precisasse sair para qualquer coisa, era menos energia e menos trabalho mental, né, para sair. Enquanto hoje em dia, né, existe essa demanda maior realmente, né? Tipo, eu vou sair e tal. Eu acho que assim, no ano passado, pelo menos, muito disso era tipo, eu vou ter que usar máscara, tomar cuidado, passar álcool em gel, não ficar muito perto das pessoas. Se eu for comer na rua, tipo, melhor o ar livre. Tinha todas essas preocupações, né? Que eu acho que ainda são um pouco necessárias, mesmo hoje em dia. Com 3 doses da vacina, com os idosos tomando a quarta, com o coronavírus, né, o Covid saindo um pouco da mídia mesmo, dos jornais, etc. Eu acho que ainda é um pouco necessário, mas hoje em dia eu vejo que o trabalho mental, né, a energia que eu gasto para sair de casa é uma coisa muito mais pessoal minha do que realmente, tipo, é por causa dessas preocupações ou dessas questões, né, que são externas a mim. E aí eu vejo o Mersô, né, tipo, não tô afim de sair de casa, eu vou ficar aqui olhando a rua, mas quero ir na praia, ou quero, sei lá, ir comer. Então eu vou descer pra comprar. Ele vai, né, uma hora a Marie, acho que tá na casa dele, ou chega na casa dele, ou alguma coisa assim, né? E eles vão comer, aí ele fala assim, eu desci pra comprar carne. Eu não sou essa pessoa. Eu sou a pessoa, tipo assim, faz as compras do mês, compra o máximo possível que eu preciso pro mês, pra ter que ir no mercado o mínimo possível depois. Porque eu não sou o tipo da pessoa que, tipo assim, chega o final da tarde, quero comer um pãozinho quente e vou na padaria comprar. Eu não sou essa pessoa. Então eu acho que, né, voltando ao que a gente estava falando antes, né, o meu estranhamento nesse momento lendo é muito mais pelo mundo onde o Mersô vive do que pelo Mersô em si, né? Enquanto eu acho que pra maior parte das pessoas o meu estranhamento maior vai ser do Mersô. Não que eu não concorde que ele é esquisito, né? Até os personagens dizem e percebem que ele é esquisito, que ele é diferente. Mas pra mim, esse mundo que ele vive é muito mais... ele é muito mais estranho do que o personagem em si. Eu acho que o meu estranhamento é duplo, então, porque é a apatia do Mersô e é esse mundo que ele vive. Então,
Eu só não estou sofrendo com o livro porque eu percebi que talvez a gente chegue em algum lugar. E eu gosto de livros onde a gente chega em algum lugar. Então, ele ganhou muitas estrelinhas, esse livro ganhou muitas estrelinhas no meu conceito no final da parte 1. E me faz querer continuar. Que bom. Que bom. Que bom, então, que você quer continuar. E eu fico muito feliz, né? Porque a indicação do livro foi minha. Mesmo que há anos atrás, foi minha. E é assim que o nosso episódio está chegando ao fim. Esse nosso primeiro episódio sobre o estrangeiro, do Albert Camus. Onde a gente, né, falou um pouco sobre as nossas experiências de leitura, conversou um pouco, né, sobre o ponto inicial do livro, que é a morte da mãe do personagem principal, um pouco como a história vai se desenvolvendo, e os nossos estranhamentos, né, em relação ao Meursault, que é o protagonista, ao mundo onde ele vive também, né, e como tanto esse personagem quanto esse mundo, né, são diferentes de nós e do nosso mundo, né, no mundo que a gente vive. E é isso, a gente tá aqui terminando essas primeiras impressões do livro. E, como sempre, né, a gente fica muito curiosa sobre o que vocês estão achando, né, do livro, se vocês estão lendo, e do episódio. E para isso, como que os nossos ouvintes, orgulhos desse podcast, podem fazer, Kizzy? Para fazer comentários a respeito deste e de outros episódios deste podcast que vos falo, vocês podem dar a sua opinião, seus comentários através das nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram e no Twitter pelo @divagandolivro. Lá a gente pode conversar com vocês, a gente, né, tem algumas atualizações sobre o podcast, né? E nós conseguimos ver os comentários e receber suas mensagens, conseguimos conversar por lá também. E a principal forma, ou a forma, né, aquele encontro marcado, na verdade, que a gente tem para ouvir vocês, né, para a gente bater um pouco de papo, é através do nosso sprint literário, que nós realizamos no Instagram, através de uma live, todo sábado às 3 horas da tarde. Nós lemos o livro, né, do mês. No caso, esse mês nós estamos lendo O Estrangeiro. E você pode separar o seu livro, ou você pode ler O Estrangeiro junto com a gente, ou você pode, né, encontrar com a gente nesse sprint. Enquanto você precisa de alguma atividade que requer atenção, que você requer se desligar um pouquinho das redes sociais. Então, durante o sprint, a gente lê e a gente conversa, né? E aí a gente foca um pouco no que a gente tem que fazer, mas sem ser muito chato ou maçante, ou a gente se distrair com outras coisas, porque a nossa única distração são as pequenas, né, os diálogos e as conversas, que são sempre muito interessantes, que a gente vai para lugares maravilhosos, a gente faz maravilhosas divagações nos nossos intervalos de leitura. Então, nos sigam nas nossas redes sociais, compartilhem esses episódios, né, com os seus amigos, nas suas redes sociais, marquem a gente e a gente se encontra nesse sábado às 3 horas para o nosso sprint literário. Vem ler com a gente. Sim, a gente se encontra nesse sábado às 3 horas e também no nosso próximo episódio, que sai daqui a 15 dias. Vocês já conhecem o nosso esquema para mais divagações. Então, beijo, pessoal, e até o próximo sprint e o próximo episódio. Um beijo, pessoal. Até a próxima.